Atos capítulo 17. Após terem caminhado por Anfípolis e Apolônia, vieram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E, segundo o costume de Paulo, quis estar com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, abrindo-a e expondo que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas, bem como uma grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de alta posição. Entretanto, os judeus não crentes, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando a turba, tumultuaram a cidade e, acometendo contra a casa de Jason, os procuravam para conduzi-los ao povo. Mas, como não os acharam, arrastaram a Jason e alguns irmãos à presença dos politarcas da cidade, clamando em alta voz: estes que têm transtornado o mundo apresentam-se também aqui, aos quais Jason acolheu, e todos eles opõem-se aos decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. E alvoroçaram o povo e os governantes da cidade que ouviram estas coisas. E tendo recebido fianças de Jason e dos demais, os soltaram. E de noite os irmãos imediatamente enviaram a Paulo e Silas a Bereia. Eles, tendo ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. E estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a boa vontade, esquadrinhando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Muitos deles verdadeiramente creram, um bom número de mulheres helenistas de alta posição e de varões não poucos. Mas, logo que os judeus de Tessalônica tiveram notícias de que também em Bereia a palavra de Deus era anunciada por Paulo, foram também para lá com o fim de incitar e alvoroçar as multidões. Então, atuando com rapidez, os irmãos enviaram a Paulo para que fosse até o litoral, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E dali, aqueles que acompanhavam a Paulo o conduziram até Atenas. Antes que voltassem, receberam uma ordem de Paulo para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Então partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava no seu interior ao ver a cidade entregue à idolatria. E disputava verdadeiramente na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que concorriam para lá. E alguns filósofos dos epicureus e dos estoicos discutiam com ele, e alguns deles diziam: que quer dizer este charlatão? E outros, parece ser arauto de deuses estrangeiros, pois anunciava-lhes a Jesus e a ressurreição. Tomando-o, levaram-no ao Areópago, dizendo: nós podemos saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois trazes aos nossos ouvidos certas coisas estranhas. Queríamos saber o que pode ser isto, porque todos os atenienses e os estrangeiros ali residentes não se ocupavam de nenhuma outra coisa, senão em contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo, pondo-se de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em todas as coisas percebo que sois sobremaneira religiosos, porque, passando e contemplando os vossos santuários, encontrei também um altar em que estava escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se ele necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, o alento e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando aos homens os limites da sua habitação, segundo os tempos que já dantes lhes foram pré-estabelecidos, para que dessa forma pudessem buscar ao Senhor, se pelo menos tateando o pudessem achar. Mas ele, todavia, não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dentre vossos poetas disseram, pois somos também sua linhagem. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra talhada pela arte, fruto da imaginação do homem. Mas Deus, não tomando em conta os tempos da ignorância, ordena agora que todos os homens, e em todas as partes, se arrependam, posto que já determinou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão a quem constituiu para isso, e tem mostrado boa fé para com todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
E ao ouvirem falar de ressurreição dos mortos, alguns escarneciam, e outros diziam: a respeito disso te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. No entanto, alguns homens agregaram-se a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e outros com eles.